Graça e paz, povo de Deus. Hoje nós vamos falar sobre Êxodo 32, sobre o bezerro de ouro. Eu fiz um vídeo, o vídeo anterior, explicando para as pessoas, fazendo um questionamento, porque determinada denominação não gosta que a sua pregação seja questionada, sobre o pretexto que você estaria blasfemando contra o Espírito Santo. E lógico, não foi diferente. Muitas pessoas se iraram no comentário, falaram que eu estava propagando mentiras, sendo que eu fiz uma pergunta que todos sabem como é que funciona. Você não pode terminar o culto e perguntar por que foi lido uma parte, pregado outra. Você não pode questionar sobre por que você não pode estar no ministério e usar barba. Se fosse assim, Jesus não estaria no ministério, porque Jesus tinha barba, porque ele era um judeu, porque tantos outros tinham barba e tinha seu ministério. Então você nunca vai poder questionar dentro das escrituras. E muitas pessoas ficaram bravas, iradas, e aí, como uma coisa puxa a outra, lógico, nós temos como base quem? As escrituras. E nas escrituras está, em Êxodo 32, o bezerro de ouro. Para quem não sabe, quando Moisés subiu ao Monte Sinai para pegar de Deus a tábua dos 10 mandamentos, o povo pediu para Arão derreter brincos e construir um bezerro de ouro. Quando Moisés desceu, para o seu espanto, o povo já estava dançando e adorando um bezerro de ouro. E aí que entra nosso questionamento. Eu fiz uma pergunta, uma retórica, que a gente já sabe a resposta, e as pessoas se iraram. Por quê? Porque a pessoa já criou um bezerro de ouro no seu coração. Por que acontece, irmãos? Nós fomos feitos para adorar a Deus sobre todas as coisas. E por intermédio de Jesus Cristo, nós chegamos a Deus. E a pessoa, por amar uma instituição, eu entendo, a pessoa às vezes coloca a instituição mais importante do que o sacrifício de Cristo, o sacrifício de Jesus, o sacrifício de Cristo, e a pessoa cria para ele um bezerro de ouro. E aí vem o perigo. Nosso coração foi feito para amar a Deus sobre todas as coisas. E as coisas assim que preenche com a sabedoria do Eterno, a sabedoria de Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Sempre a importância de colocarmos Cristo, de valorizar o sacrifício de Cristo. Cristo não morreu em vão. Então não podemos esquecer do sacrifício de Cristo nunca, irmãos. Nunca. E aí, quando a pessoa se ira contra alguém que só está fazendo um vídeo para defender uma instituição, na verdade, a pessoa está defendendo o seu bezerro de ouro. E nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com o que a gente coloca no nosso coração. O nosso coração é um coração que ele foi feito para ser preenchido por Deus. E quando nós não fizemos isso, nós colocamos qualquer coisa. Nós colocamos ali um time de futebol, nós colocamos ali uma imagem, nós colocamos o dinheiro, as pessoas têm amor ao dinheiro, uns colocam um automóvel. E assim a pessoa cria um ídolo para amar. E alguns amam uma instituição religiosa. E o Evangelho de Cristo é tão maravilhoso que ele vem e nos confronta, ele vem com uma espada e nos fere. Porque toda vez que alguém fala, quebra o seu ídolo, que fala algo que você sabe que é verdade, e você se ira, é porque o Evangelho tocou seu coração. O Evangelho está quebrando esse ídolo. Toda vez que você fala para um alcoólatra que a bebida faz mal, ele fica nervoso, porque você está quebrando o ídolo dele. Toda vez que você fala para a pessoa que ele ama o dinheiro, que ele não deve amar o dinheiro, ele fica nervoso. Ele vai falar para você que ele tem que se planejar, que o dinheiro é importante para o futuro, é isso, é aquilo. Então, o Evangelho, a maravilha do Evangelho é essa. O Evangelho vem, quebranta nosso coração, nos confronta. O Evangelho não foi feito, pregado pelo apóstolo Paulo, por Jesus Cristo, divulgado pelo apóstolo Paulo, para nos aliviar, para nos amaciar, não. O Evangelho é feito para nos confrontar. Não existe essa ideia do Evangelho doce, não. O Evangelho é confronto.
é mostrar que o pecador se acha especial, o pecador quer preencher o coração com coisas que alegram a vida dele, irmãos. Não. Vamos preencher o nosso coração com o Evangelho de Cristo. E eu fico feliz para você que fez comentários no vídeo, para você que em algum momento se sentiu incomodado. É sinal que o Evangelho está sendo pregado e está chegando no seu coração. Deus abençoe a sua vida e está fazendo presente a você. Então esse vídeo ele é um pouco mais rápido. Continue assistindo os vídeos. É importante. Não é importante para mim não. É importante para o Evangelho de Cristo. Deixa eu tirar aqui um cabelo. O cabelo voa aqui, irmãos. O Evangelho de Cristo é importante, que vai movimentando o coração de todos aí. E muitas vezes até no comentário as pessoas escrevem assim: eu idolatro a Deus, porque é mentira que você está falando. A pessoa não confessa a Cristo publicamente. Irmãos, vamos confessar a Cristo publicamente. É importante a gente entender isso, a gente bater nessa tecla. E quando você for evangelizar alguém, porque como que o povo dessa outra denominação aí evangeliza? Olha, aqui ninguém ganha salário. Olha, aqui não tem dízimo, tem coleta. Mesma coisa. É dinheiro da mesma forma. Todo lugar precisa de dinheiro na terra para se movimentar, para manter a construção. O problema não é esse. Ali tem uma arrecadação grande de dinheiro. O dinheiro movimenta. É o mundo precisa de dinheiro. Mas qual que é a forma de evangelizar? Lá ninguém tem salário, lá ninguém estuda. Dá para perceber que não estuda o Evangelho. É um contraditório que deixa o povo perdido. É um contraditório um atrás do outro. Desde quando a pessoa vai se batizar, a pessoa tem medo do batismo, porque a pessoa associa que é o batismo daquela denominação que vai salvar ele. Então são diversos erros teológicos, né? Tem os erros da ceia, onde os elementos continuam sendo elementos. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, mas eu só vou dar uma prévia para vocês. Irmãos, o vinho, o suco de uva, o suco da fruta da vide, ele continua sendo suco. Ele é orado, ele é o símbolo do sangue, mas ele continua sendo suco. O pão continua sendo pão, o pão não se transforma em corpo. Isso é um erro teológico gravíssimo. Quando se enterra novamente o pão, se enterra Cristo novamente. Cristo já ressuscitou. Aquele pão simboliza o corpo, aquele pão não é corpo. Aquele vinho, aquele suco de uva, determinadas igrejas fazem, cada um. A maioria das igrejas não usam bebida alcoólica, lá na CCB, né, na seita cinza lá, né, na denominação cinza. Lá sim usa vinho, usa o álcool. Tá bom, direito que tem. Mas a maioria das igrejas usam o suco de uva. Vai abençoado, vai com Deus. Então, irmãos, continua sendo suco de uva, continua sendo vinho. Aquilo não é santo, aquele copinho não é santo, aquele copo é copo, aquele suco de uva é suco de uva. Aquilo é apenas um símbolo, irmãos. O símbolo é apenas uma simbologia. Então há diversos erros sobre a ceia. A ceia não deve ser uma vez por ano, a ceia deve ser uma vez por mês, porque a ceia é a forma da gente ficar com comunhão com a igreja, com Cristo. Se você não puder comparecer na ceia naquele mês, você não vai ficar desligado. Mas quando nós participamos da ceia de Cristo, nós saímos de lá renovados, nós saímos se sentindo parte do corpo de Cristo. Então é uma bênção, irmãos. Na verdade o Evangelho não é um confronto, o Evangelho é uma bênção. Só que não é um confronto entre irmãos, eu quero dizer. É um confronto entre a palavra de Deus e nós, meros pecadores que pecamos todos os dias. Ou por pensamentos, ou por palavras, ou por toma uma fechada no trânsito, fica nervoso, fica irado. Essa é a beleza do Evangelho, o confronto da palavra de Deus com o ser humano. Então, irmãos, não vamos criar o bezerro de ouro, não vamos adorar nem instituição religiosa, não vamos adorar time de futebol, não vamos amar o dinheiro. Irmãos, vamos ter as coisas como devem ser, cada coisa na sua coisa. Tá certo? É importante você estar congregando com irmãos na igreja bíblica, sim. Eu faço parte de uma denominação bíblica, porque sozinho, irmãos, sozinho ninguém consegue nada. A gente precisa de irmãos preparados na pregação do Evangelho. Nós precisamos participar da ceia de Cristo. Nós precisamos estar numa igreja bíblica, sim. Mas nós não podemos estar
numa igreja que não confessa Cristo, numa igreja que se orgulha apenas por não ter dízimo e tem coleta, que é dinheiro da mesma forma, né? Que se orgulha do analfabetismo bíblico. Todo lugar que você vai, você procura o melhor médico, você procura o melhor dentista, você procura sempre a pessoa que tem a melhor informação. Quando você vai cuidar da sua parte espiritual, você quer o analfabetismo bíblico. Absurdo. E essa ideia de pão quente, isso é um absurdo dos absurdos, irmãos. A gente precisa estudar os evangelhos, evangelizar sabendo o que está fazendo. Os evangelhos precisam ser examinados. A gente tem que ser, irmãos, como os bereanos. Os bereanos, eles eram pessoas que estudavam o evangelho, não eram pessoas que se orgulhavam de não estudar. Não vamos ser fariseus, irmãos, que se orgulham apenas de cumprir regras. Não posso isso, não posso aquilo. Por que você não pode? Está na Bíblia? Não, não está na Bíblia. Me falaram, mas está na Bíblia. Não sei, não uso a Bíblia. A letra mata, o Espírito vivifica. Outro erro, a letra matava. É no Velho Testamento, irmãos. A letra, a palavra de Deus, é a fonte viva do evangelho. Graça e paz, espero que vocês tenham gostado. Não fiquem bravos, se ficou bravo é porque quebrou o seu ídolo, glória a Deus, amém. E vamos seguir firme no evangelho. Lê aí, confere aí o livro de Gênesis, onde fala sobre o bezerro de ouro. Então até uma próxima.